A paz do Senhor para a igreja. Venho aqui excepcionalmente dessa forma para transmitir e compartilhar mais uma lição do trimestre da revista que estamos estudando, cujo título aqui está Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando a lição de número 9. A lição de número 9, cujo título da lição é A Sutileza dos Movimentos dos Desigrejados. Fiquem atentos para o que será passado, fiquem atentos também para o que vai aparecer aqui na tela, possíveis referências, para que vocês possam se guiar e possam manter focados na lição. A lição não será muito longa, será uma lição esclarecedor, reto e sem enrolações. Começando, no texto áureo, ele diz assim, que está em Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então aqui vamos ter um norte, vamos ter aqui uma definição, um esclarecimento, respaldo, visão do que essas pessoas que fazem parte desse movimento dos desigrejados, dos que não veem prazer, necessidade, razão para estarem numa igreja. Vamos assim concentrados, vamos assim prestar atenção para que possamos estar atentos e ter uma mente combativa contra essa ação tão perigosa e tão atual e pertinente nos nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Hebreus 10, do verso 19 até o 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com com coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, conforme reforço na fala anterior, o que nós vamos aplicar? O que nós vamos entender? Nós vamos entender a visão, a prática dos movimentos dos desigrejados. Rememorar a natureza da igreja no Novo Testamento. E aqui vamos confirmar a necessidade, a importância, o quão essencial é a ida, a permanência na casa de Deus, que é a igreja. Na introdução, diz o seguinte: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igrejas, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estruturas organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrados no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. No título número 1 diz: Visão e prática dos movimentos dos desigrejados. Número 1. Um ensino anti-institucional.
Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando os dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja dos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo a adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Então, entendam que em tantos momentos, em tantas fases da história primitiva, em muitas fases, foi necessário sim que os lugares que essas pessoas se encontravam não eram locais fixos. Entendemos aqui o contexto, que era uma guerra, uma perseguição. E aqui termina esse tema 1 dizendo: se o propósito de um templo é congregar o templo, a igreja, o corpo ministerial, a estrutura de tijolo de tudo que é feito, é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Tópico 2. O ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os 100 igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Acredito que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém, desculpe pelo erro, que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acredito que estão agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Abrindo nossa Bíblia em Hebreus 13, verso 17, diz o seguinte: 13, verso 17: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então são todas as pessoas que têm um comportamento rebelde, um comportamento questionador, um comportamento que é tão crítico quanto a forma que a igreja de Cristo funciona, que as pessoas querem questionar, as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem seguir regras que na visão do pastor, segundo a visão de Deus que foi passada para o pastor, o anjo da igreja, diácono, bispo, as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam que aquilo que está sendo passado, aquilo que está sendo recomendado para a pessoa a se desenvolver na casa de Deus, a desenvolver os seus talentos, os seus dons, a sua vida espiritual, não aceitam. Não aceitam. Têm os seus próprios princípios que podem ser
princípios tolos, limitados e superficiais, porque acreditam que estão certos. E Deus, ou o pastor, o líder daquela igreja, o líder daquele santuário que Deus determinou, destinou para que fosse erguido, ele está errado. Ele, o pastor, o líder, o diácono, ele está errado e a pessoa quer ter a razão. E aqui, quando destaca isso, da mesma forma, não aceita, da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Porque nesse momento de rebeldia, de uma certa raiva, eles não olham para Deus, eles não questionam, eles questionam aquela pessoa, aquilo que a pessoa consegue ver, aquilo que a pessoa consegue tocar, reclamar, questionar. E aí a pessoa cria seus próprios convicções, seus próprios princípios, seus próprios valores, e assim vai procurando seus próprios meios de estar mais perto de Deus. Tópico 2 diz: a natureza da igreja neotestamentária. Um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Aqui, Efésios 1, versos 22 e 23, que fala o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então é assim que funciona a igreja. A essência de tudo, um organismo. Assim como o nosso corpo, não precisa do coração, pulmão, rins. A igreja de Cristo funciona dessa maneira. Precisa de um organismo, precisa de algo que possa trazer vida, possa trazer movimento, possa trazer a diferença. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora de estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos 100 igrejas pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões da insubmissão do que zelo pelo evangelho. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja possui organização. Lembre da analogia que eu fiz anteriormente sobre o nosso corpo? Não existe apenas um corpo para que os órgãos funcionem. Para que os órgãos funcionem, deve haver um corpo. O corpo é Cristo. O corpo é a igreja, os membros. E o organismo é a fonte de vida, que é Jesus. Cadê? A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Se vocês estiverem com a revistinha, tem diversas referências nessa parte aqui. Eu vou deixar aqui na tela as referências para que vocês possam se situar e ler com mais calma. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e de maneira que queria. Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reuni-los como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
não tenhamos a mesma postura dos desigrejados, desses que pensam que não precisam de uma igreja, que não precisam estar frequentes, ativos em uma igreja, em uma congregação, mas que a gente possa se reter conforme recomenda, conforme esse versículo que é o versículo central dessa lição, que está em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas vamos nos corrigindo, vamos crescendo, vamos evoluindo como cristãos, para quando Cristo vier, a gente vai estar perfeitamente, ou seja, completo. Não estou dizendo que a gente não vai estar sem defeitos, mas vamos estar completos para receber o nosso noivo. E aqui nasce realmente um ponto fundamental para a relevância, o quão importante é estar numa igreja. Continuando, isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança e sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Saiba que se nós estamos numa igreja é porque Jesus, Deus, direcionou, nos abençoou com um homem, com uma mulher, para estar seguindo a ordem de Cristo, seguindo a ordem de Jesus, seguindo a ordem do dono da igreja, que é Deus. E, portanto, que a gente possa obedecer, porque não é apenas um homem, não é apenas um ser humano, é um homem e uma mulher cheio de Deus, anjo da igreja e representante de Cristo para as nossas vidas. Tópico 3. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Um minutinho, vou abrir aqui Efésios 2, verso 19. Vamos lá. Efésios 2, verso 19, que fala: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja só a nossa identidade. Veja só o que nós somos chamados. Veja só o que de fato nós que praticamos, nós que amamos a casa de Deus, que buscamos estar envolvidos na casa do nosso Pai, na casa do olheiro, como eu sempre costumo dizer e chamar, a casa do Altíssimo. Nós somos membros dessa família porque nós praticamos aquilo que é do agrado do nosso Pai. Nós amamos, nós praticamos porque valorizamos e honramos a casa do nosso Deus forte e poderoso. Continuando a lição, diz o seguinte: como família de Deus, a igreja de Cristo, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção, regras, às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Você note aqui a importância que é estar numa igreja, frequentar uma igreja, porque lá nós encontramos respeito, caridade, dentre tantas as características, reconhecimento mútuo, amor ao próximo, compaixão. É assim que a gente vê realmente como é a igreja, porque ela é tão importante em nossas vidas, porque lá nós encontramos alívio, descanso, não somente para o nosso corpo, mas para a nossa alma, para os nossos corações.
No tópico número 2, a igreja como testemunha de salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2,19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, que está em Efésios 3, verso 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar sua abundante graça. Se estamos na casa do Pai, é porque devemos estar cheios de Deus e assim repartir para mais pessoas, passar para mais pessoas, compartilhar, lançar a boa semente. Porque o nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso excelentíssimo professor, igual a outro não jamais haverá, ele quer nos ensinar, ele quer transmitir aquilo que devemos repartir, passar para tantas as pessoas ao nosso redor. De fato, o apóstolo Paulo disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo, integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Não há igreja que resista apenas para ir adorar. Não há igreja que continua avançando, que continua fazendo a diferença, que fique apenas preso na igreja, mas que possamos sair da nossa zona de conforto e ir evangelizar para mostrar que realmente a nossa igreja, a igreja que nós estamos inseridos, envolvidos, possa ser viva, eficaz, ativa no reino de Deus e não somente na nossa vizinhança, mas também por diversas formas que podemos encontrar, por diversos meios que podemos espalhar, transmitir muito mais do reino de Deus, presencialmente, virtualmente, como está sendo compartilhada essa lição. Então a igreja deve estar sempre avançando. A igreja não pode parar com seu chamado, com aquilo que nós fomos escolhidos e designados para lançar a boa semente e assim fazer a diferença. Inclusive naqueles que pensam que não precisam de uma igreja. Então, desculpe, falta ali a conclusão de fato, a conclusão da revistinha, que diz o seguinte: lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Agora, bem amados, finaliza aqui para a glória de Deus essa lição, uma lição muito importante, uma lição que possa abrir nossa mente, que possa abrir os nossos corações e estarmos sensíveis para essas pessoas que podem estar tão perto de nós. Às vezes conhecemos diversas pessoas na nossa rua, no trabalho, em qualquer lugar, independente do nível de amizade, independente do local em que estamos, há pessoas que têm esse pensamento. E hoje em dia se encontram longe, distantes dos princípios, das regras que o nosso Pai, que o nosso bondoso Pai colocou. E hoje se encontram aí, achando que estão na direção para ir à salvação. Mas se esquecem do fundamento de como. Pois bem, amados, termino aqui essa lição para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizo aqui com essa lição muito, muito importante, preciosa para nossas vidas, que possa abrir nossa mente, abrir nossa visão espiritual, abrir nossos corações para que a gente venha estar alerta, sensível para esse assunto que tem sido pertinente, que tem sido atual. Quantos de nós que
convivemos, conhecemos com pessoas que estão assim, desigrejados, estão longe da igreja por qualquer que seja o motivo, mas que a gente venha fazer nossa missão, lançar a boa semente, lançar a semente que é a palavra de Deus e fazer a diferença na vida dessa pessoa, na qual essa pessoa tenha um comportamento transformado e possa caminhar com Deus e indo para a casa do Altíssimo. Finaliza essa lição apenas compartilhando mais um versículo que está em Salmos 91, verso 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agradeço sua disponibilidade, agradeço sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Shalom!